Senhor nos deu graça, nos capacitou, esteve conosco, né? E tenho certeza que nós vamos receber dele para iniciar, né, mais uma semana, para a glória de Deus. Eu quero abrir esse culto, irmãos, lendo uma palavra junto com os irmãos que quiserem me acompanhar. Nós vamos ler lá em Jeremias, está sendo a nossa leitura, né, está um pouquinho para frente, mas eu quero ler o capítulo 17, alguns versículos, para a gente poder orar. Glória a Deus. Jeremias 17, a partir do versículo 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Amém? Até aqui. Glória a Deus, né? A palavra do Senhor dizendo que bendito é aquele que confia no Senhor, né? Que põe a esperança no Senhor, que não olha, né, a circunstância, não olha ao redor, mas olha para o Senhor, espera no Senhor, né? Confia nele, não confia na humanidade que é falha, né? Na força do homem, mas sim na força de Deus. Ele está dizendo que aquele que confia no Senhor, esse sim vai ter vida, e ele não tem medo, né? Até no tempo da adversidade, aqui fala no tempo da seca, né? No tempo da adversidade, no tempo da sequidão, como diz aqui a palavra, no tempo em que, de recesso, né? Onde a gente não tem, aquele que confia no Senhor não teme os dias maus, né? Porque a esperança dele está no Senhor. E ele fala algo interessante, o profeta, né? Jeremias fala algo interessante, que aquele que põe a confiança no Senhor, ele tem vida e ele não tem medo dos dias maus, e ele mesmo nos dias maus, ele continua dando fruto. Mesmo no meio da sequidão, ele continua dando fruto, ele continua tendo a bênção de Deus sobre a vida dele. Então é assim que tem que ser a nossa vida, irmãos, porque nós confiamos no Senhor. E mesmo no meio da adversidade, a gente consegue ainda tirar algo de bom, né? A gente consegue ainda extrair algo de bom daquilo que está nos acontecendo, porque a nossa esperança está no Senhor. Não está na força do nosso braço, não está nos homens, não está no mundo lá fora, mas está no Senhor, né? A nossa confiança está nele, né? Confiando nele que nós vamos vencer, né? E não vamos temer, né, a adversidade, e vamos continuar, né, sendo abençoados, sendo prósperos, porque a mão do Senhor está sobre a nossa vida. Amém? Eu quero te convidar para a gente orar, né, nesse início de culto, tá apresentando a nossa vida ao Senhor, né? Eu quero te convidar a se colocar de pé se você puder, assim desejar, né? Eu quero que você curva a sua cabeça, feche os seus olhos, ligue no céu, né, que é de lá que vem o que nós necessitamos. Foi falado aqui que nós não devemos confiar no homem, né? Quem tem para nos oferecer nessa noite é o Senhor. É dele que vai vir aquilo que nós estamos precisando, né? Tudo aquilo que nós estamos precisando vai vir das mãos do Senhor. Seja consolo, conforto, né? Seja ali esperança. Eu não sei, né, o que os irmãos estão precisando de Deus, mas é dele que virá, né? É dele que virá para a nossa vida. Então liga no céu, irmãos, né? Vamos agradecer o Senhor, vamos entregar
a nossa vida a Ele. Grande Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por mais esse culto, mais esse dia na tua presença, mais uma semana, meu Deus, em que pudemos contar com a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou e o Senhor, meu Deus, tem contemplado as nossas vidas todos os dias. Obrigado porque a tua mão se faz presente nas nossas vidas. Queremos te louvar, te agradecer por essa palavra que acabamos de ler. Queremos dizer, Senhor, que a nossa confiança está em Ti. Pai, que tem pessoas, como diz lá no Salmo, uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós não, Senhor. Nós confiamos no nome do Senhor. É no Teu nome, meu Deus, que nós vamos vencer. Nós estamos depositando a nossa confiança em Ti, Pai. Não queremos, Pai, estar com o nosso foco olhando para a adversidade, mas olhando para o Senhor. Porque o Senhor pode reverter toda e qualquer situação. O Senhor pode fazer tudo diferente na nossa vida. Pai, a Tua palavra diz para nós que aquele que confia em Ti até no dia da sequidão não vai deixar de dar fruto. Pai, é nessa palavra que nós confiamos. Mesmo nos dias maus, Senhor Deus, algo de bom o Senhor vai estar oferecendo para nós. Algo de bom, meu Deus, vai estar acontecendo na nossa vida. Seja um ensinamento, seja uma experiência com o Senhor. Pai, mas eu sei que algo de bom o Senhor está trazendo. Mesmo no ano mau, mesmo no ano da sequidão, Pai, nós podemos contar com a Tua presença. Nós podemos contar contigo. Porque a Tua palavra diz que aquele que não confia no Senhor, ele não tem vida. Ele não produz nada. Não tem vida. Pai, nós temos vida porque nós estamos ligados contigo, Senhor. E nós queremos te agradecer por essa presença, por essa comunhão, Senhor, que nos mantém de pé todos os dias. Pai, a Tua palavra diz para nós que aquele que confia no Senhor é como aquele que está perto do ribeiro, Pai, que pode saciar a sua sede, que pode ali extrair os nutrientes necessários para sobreviver. Pai, é assim que nós nos sentimos na Tua presença, Pai, como árvore junto ao ribeiro, Senhor, extraindo de Ti tudo aquilo que é necessário para trazer vida para nós. Deus, que o Senhor venha continuar falando conosco durante todo o andamento desse culto, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha estar à vontade, Pai, para trabalhar no meio da igreja. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha se fazer presente em todos os momentos desse culto. Ser, meu Deus, com aquele que vai tocar, com aquele que vai cantar, com aquele que vai ministrar, com aquele que vai orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha se fazer presente em todo momento, todo o andamento desse culto, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que em tudo nós possamos ver a Tua mão e sentir a Tua presença, Pai. Seja na recepção ali na porta, Pai. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, ser com cada um de nós aqui, Pai. Em nome de Jesus, que nós vamos sair daqui regozijando na Tua presença, Pai. E que toda honra e glória, Pai, louvor e adoração seja entregue ao Senhor, porque o Senhor é merecedor. Essa noite, Pai, é para nós celebrarmos o Senhor, a nova vida que o Senhor nos deu, Pai, e que nada venha tirar esse privilégio de nós, Senhor Deus. Que nós venhamos estar focados, ligados em Ti, atentos naquilo que o Senhor tem para falar conosco, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Se você quiser aplaudir o Senhor, vamos louvar Ele. Seu exército poderoso,
Amém? A palavra de Deus fala que a gente não pode ser tentado. Deus não permite que eu e você sejamos tentados em nada que a gente não possa. Até Ele sabe o nosso limite. Amém? E a luta que vem é porque pra gente se tornar mais forte ainda. Amém? Glória a Deus. Ele até tenta lá nos seus embaraços para envergonhar o crente, mas Deus está contigo, amém? Glória a Deus. Aleluia. Então louvemos ao Senhor. Em nome de Jesus. O inimigo tenta laços e embaraços pra envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, desce faz mãe de filhos, é o mesmo que trata do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, mas vão ter muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, desce faz mãe de filhos, é o mesmo que trata do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, mas vão ter muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, desce faz mãe de filhos, é o mesmo que trata do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, glória a Deus. Deus te dá livramento nesse dia. Amém. Ele vem para me buscar, para te buscar, e Ele te dá o livramento. Nós estamos vivendo tempos difíceis, sim, mas Ele em todo o tempo está contigo. Amém?
Ele é adorado entre nós. Está no meio de nós. Adore o Senhor neste lugar. Está adorado entre nós. Tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, mas voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua significa Jesus. Jesus vem me buscar e te buscar. Isso que significa Yeshua, o Messias aguardado. Aleluia. Cante, está adorado entre nós. O desejado aqui. Nada se compara com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu Messias aguardado, ele vem me buscar. Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Aleluia. Yeshua.
Ele virá me buscar e te buscar. E a Bíblia diz que quando isso acontecer, nós estaremos lá com Ele. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor. Então declare isso, Yeshua, Ele vem me buscar. Ele vem. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, mas aí ficava Fernandinha só nesse trecho. Mas a igreja será arrebatada. É como se fosse um tapa na cara de quem tá ficando. Ó, é tipo assim, ó, pra quem é bom entendedor, poucas palavras bastam, não é? Ó, você fica ligado no movimento que a gente tá indo embora, você fica. Cuidado! Não é para dizer que aqui a gente não escuta falar da palavra, nós estamos no país livre ainda. E a gente fala de Jesus. A pessoa não pode dizer, não, nunca ouvi, não sei. Ai, irmão, comigo, podia vir agora mesmo. Mas em nome de Jesus, Ele vai vir, Ele virá. Em nome de Jesus. E o louvor próximo agora a gente vai pedir para o Senhor, sabe o que? Eu quero me derramar nessa presença. Amém? Fica à vontade, quiser se derramar, eu vou derramar, é derramar de verdade, quiser chorar, você está na casa do teu Pai, e aqui você tem liberdade para adorá-lo, amém? Em nome de Jesus, então, diga a Ele, eis-me aqui. Outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes sair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e te
conhece, Pai, todo o esforço que eu tenho feito. Fala para Ele, eu vim porque eu tenho um encontro marcado contigo nessa noite. Muitas são as batalhas, muitas são as lutas, mas o Senhor diz assim: muitas são as lutas do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Muitas são as tentações que o justo sofre, mas o Senhor é Deus para dar escape. Derrama o teu coração diante da presença de Deus. Ele conhece o teu caminhar, Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Ele é Deus que sonda o nosso coração, esquadrinha os nossos corações, conhece a intenção, nossos pensamentos. Pai amado, em nome de Jesus, nessa noite, nós queremos me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Aleluia. Aleluia. Senhor, essa semana ministrou algo no meu coração. Que nós pegamos aquela leitura diária. Eu fiquei assim, eu faço um exercício, né? Pego um versículo, aí vai pegando as palavras. Mas o Senhor falou bem assim comigo, né? Eu estava estudando, na verdade, outra coisa, para a faculdade. Aí eu estava cansada dessas. Aí eu falei, eu vou estudar a palavra. E o Senhor fecha os olhos. E me fez lembrar o que o pastor ministrou na aula de sexta-feira. E ele falou bem assim, nós estávamos falando sobre o nosso relacionamento com o Pai. E que geralmente nós, até inconsciente mesmo, é inconsciente, nós não queremos que fosse assim. Nós relacionamos o nosso relacionamento com o nosso Pai da Terra, assim como nós relacionamos com o nosso Pai da Terra, nós nos relacionamos com o Pai do céu. E eu tinha dificuldade de falar, eu te amo para o meu Pai da Terra. Quem aqui chega em casa e fala, Pai, eu te amo? Alguns têm facilidade. Outros, que nem no meu caso, o pai chegava em casa muito cansado. E aquela cara feia, não dava nem coragem de chegar perto. E infelizmente, isso nos dificulta de ter um bom relacionamento com Deus. Você viu que esse louvor fala? Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso. É difícil falar com alguém que você vê, eu te amo, você imagina com quem você não vê. A Bíblia diz isso. Se você não ama o próximo que você está vendo, como que você vai amar o nosso Deus que você não está vendo? Misericórdia, irmãos, nessa noite, em nome de Jesus, aproveita que você está aqui. Não esteja no culto só para bater cartão, não, mas tenha um relacionamento com o Pai. Mesmo que seja sussurrando, fecha teu olho nessa hora. Fala para Ele, mesmo que seja dentro dessa canção. É para isso que o louvor serve. Porque Ele te ajuda a se relacionar com Deus e falar algo que você não falaria se fosse uma conversa formal. A tua oração não pode ser, oh grandioso Deus, eterno e não sei o que. Não, papai. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, eu preciso.
boa noite. Pode se sentar, por favor. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue cuidando e guardando de cada um de nós. É muito interessante a Emília falar a respeito disso, né? Eu acho que eu até comentei com isso, acho que foi esses dias, foi domingo passado. Falei no estudo, acho que foi domingo, não foi de novo, eu comentei sobre o relacionamento, né? Parece algo tão distante, mas é assim, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas quando você olha mesmo, né, abre o teu coração para entender essa relação que nós temos de relação com o nosso pai ou que nós tivemos, né? Por exemplo, eu não tenho mais meu pai, inclusive passa muito rápido, agora dia 2 de novembro, dia 1º de novembro faz 2 anos que ele faleceu, né? Meu pai sempre foi um camarada muito, assim, meu pai nunca foi num bar tomar uma cerveja. Às vezes quando ele ia tomar, ele tomava em casa. Ele gostava de ir no alambique ali do Paulinho, na Serra. Comprava a cachaçinha dele, coisa mais rara ele tomava, mas ficava debaixo da pia. Dia de domingo ele gostava, quando a gente era menino, né? Fazia a caipirinha dele, tomava. Mas em compensação, meu pai também nunca nos levou para a igreja, por exemplo. Ele falava de Bíblia com a gente. Todas as vezes que eu ia conversar com meu pai citava a Bíblia. Mas meu pai nunca nos levou para a igreja, por exemplo. E eu sempre fui um cara muito fechado. E eu tinha costume, né, quando era criança, né? Eu acho que até um pouco disso. A gente veio trazendo essas marcas, né? Quando eu era criança, eu ainda tinha mania que ele vinha correndo, subindo o morro. Eu lembro que a gente ficava esperando ele no portão. Aí encontrava com ele e a gente fazia uma bitoca, que era um beijo no rosto. Mas era a maior expressão de sentimento que a gente dava. Nunca foi de falar muito te amo, nunca foi. E aí a gente acaba trazendo um pouco isso com o relacionamento com Deus. Isso acaba trazendo um pouco isso com Deus. Aí a gente não consegue expressar, principalmente em palavras, aquilo que a gente sente ou aquilo que a gente precisa, né? Porque é assim, o relacionamento que a gente teve com o nosso pai, ou está tendo, você que é mais novo ainda tem pai, né? Tem essa condição de mudar isso. Normalmente é o que a gente vai ter com Deus. Eu sempre tenho falado isso e torno a falar hoje. Assim como a geração de hoje, que não deixa os pais, eles põem limites aos pais, né? A geração de hoje é assim. O pai e a mãe só podem entrar até aqui. Daqui pra frente você não vai entrar, não. É porque eu sou jovem e eu conheço tudo. É da mesma forma que você vai fazer com Deus. Deus só pode ir até ali, porque dali pra frente você dá conta. Mas é um risco muito grande. Os dois, né, extremos, muito perigoso. Quando nós não conseguimos expressar a Deus aquilo que nós realmente sentimos, e quando nós achamos que Deus só pode entrar até aqui, porque daqui para frente ele não precisa mais entrar, porque agora eu dou um jeito, agora eu resolvo. Isso é muito perigoso. A nossa dependência de Deus tem que ser total, né? E a nossa expressão de amor com Ele também precisa ser total. Então a gente tem que começar a rever alguns conceitos. Porque a gente tem um amigo chamado Espírito Santo, que nos ajuda. Na verdade, ele pode nos ajudar, ele pode mudar, ele tem condições de nos mudar.
Então que a gente possa abrir o nosso coração hoje para ter a nossa vida mudada e transformada por esse Deus que nós servimos. Amém? Por isso que a gente tem que se derramar mesmo na presença de Deus. Abra a tua Bíblia no Provérbios de número 25. Provérbios de número 25, eu quero ler apenas o verso 11. Tem uma alergia aqui no meu olho, ontem eu fiquei até ali no PA, pingando um colírio. Provérbios de número 25, verso 11, diz assim: a palavra proferida no tempo certo é como maçãs de ouro incrustadas em uma escultura de prata. A palavra proferida no tempo certo é como as maçãs de ouro incrustadas em uma escultura de prata. É muito interessante, não pode deixar aí. É muito interessante. Que ele não fala que tipo de palavra. Na verdade, ele não diz que se é uma palavra talvez um pouco mais de cobrança, se é uma palavra de carinho, de expressão de amor. Ele não fala exatamente que tipo de palavra. Ele só fala que é a palavra no tempo certo, no tempo oportuno. Quando eu leio essa palavra, eu começo a entender que há tempo para todas as coisas. Há tempo de você expressar amor, há tempo de você cobrar, há tempo de ir para tudo. E a Bíblia continua dizendo que essa palavra proferida no tempo certo é uma maçã de ouro incrustada em uma escultura de prata. Eu fico imaginando que a gente só vai ver esse contraste quando uma coisa estiver perto da outra. Quando o ouro estiver perto da prata, você vai ver que o ouro chama muito mais atenção. Então, quando você fala a palavra no tempo certo, aquilo que você fala, ele vai repercutir, ou ele vai saltar aos olhos, ou no nosso caso, como palavra, ele vai achar o lugar certo, o lugar certo de pousar. Então, que hoje a gente comece a rever, né? Às vezes a gente ouve muito assim, eu sou assim mesmo, eu sou sincerão, eu falo mesmo. Ninguém é obrigado a ouvir falar aquilo que você quer falar. A gente acha, não, eu sou assim mesmo, eu não levo desaforo para casa. A Bíblia diz, se tomar você vai tomar uma face da outra. E aí, por quê? Porque eu creio que tudo tem um tempo certo. Então, muitas situações na minha vida, eu acho que até por eu falar pouco, sou muito, apesar de ser meio brincando assim, sou muito introvertido, não é introvertido, né? Não é muito de falar, sou mais quieto. E por muitas vezes eu faço isso, Jesus, se tiver que falar alguma coisa, dá um momento certo. Engraçado que esses dias eu conversei com a pastora e eu estava alguns dias já para resolver uma situação e Deus preparou, colocou assim na minha frente. Aí eu fui lá e falei o que tinha que falar, a pessoa entendeu, porque Deus preparou o tempo certo. A palavra ela foi proferida, ela foi colocada no tempo certo. E essa pessoa, quando recebeu essa palavra, ela viu que aquela palavra era uma maçã de ouro, incrustada perto daquela situação que era de prata. E, quer dizer, aquela palavra, ela brilhou muito mais, ela chamou muito mais atenção do que tudo aquilo que ela estava vivendo. Que a nossa vida seja assim. Que a nossa vida seja dessa forma. E não só como palavras, mas com atitude, com tudo. Né? Que a gente possa buscar a orientação de Deus. Hoje eu falo com o pastor Ricardo, André está ali, né? O pastor Ricardo está sendo com uma viagem. Uma semana aí vai viajar, vai para reuniões, e aí eu falava isso para ele, né? Pastor,
É isso mesmo, tem que orar para Deus nos dar direção, para a gente falar o que é certo, na hora certa, no momento certo, para que as coisas elas fiquem muito transparentes. Que a gente possa pedir essa orientação a Deus em nome de Jesus. E agora é um momento específico para uma atitude específica. Por exemplo, dízimo e oferta. Que a gente possa aproveitar esse momento certo, esse momento oportuno. Na verdade, existem momentos de a gente orar, existem momentos que a gente vai ler a Bíblia. Existem momentos para estar no culto, por isso que é importante a gente estar no culto. E existe momento para dizimar e ofertar, existe momento para você falar. Então, se você quiser aproveitar esse momento certo, para você entregar a tua adoração através dos dízimos e das ofertas, faça isso nessa noite. Você tem liberdade. Pastor, eu não tenho. Ai Deus, fale com ele. Pastor, eu não entendo. Fale com ele, ele vai falar. A Bíblia diz que é o Espírito que convence o homem, não sou eu. Agora, se você entende tudo que Deus tem feito, se você quiser dizimar e ofertar, faça isso nessa noite. É o tempo oportuno, a hora certa para você fazer isso. Assim como a palavra, na hora certa, a entrega da oferta na hora certa, o dízimo na hora certa, ela vai ser algo que vai chamar a atenção. Eu não estou falando que é troca, gente, mas é o momento certo. É o tempo oportuno para você. Eclesiastes vai falar que fica olhando, né? Se você planta de dia, planta de manhã, planta à tarde, porque não sabe o que você vai colher. Agora é uma oportunidade de você dizimar e ofertar. Se você quiser fazer isso, peça a gente chamar de Tapipelópolis, Vera também tem Pelópolis. Se quiser fazer um pix da igreja, ibanova.sp@gmail.com. Pastor, eu não quero envelope, eu não quero pix, eu quero colocar direto nas ofertas do jeito que for melhor. Mas aproveite esse tempo oportuno para você dizimar e ofertar em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Eu esqueci, eu perguntei semana passada o nome do senhor, é Aldaildo. Aldaildo. Eu vou anotar aqui no meu telefone que eu não esqueço mais, e o senhor me perdoa. Aldaildo, irmão Aldaildo, esposa, Deus abençoe, viu? Sejam bem-vindos mais uma vez, seja assim de casa, tá bom? Não são mais visita não. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Está sentindo falta de algumas pessoas, fazendo trabalho com as crianças, nós resolvemos dessa vez fazer um trabalho não um dia específico, porque a gente já tanta demanda, tanta mão de obra que a gente precisa. Aí a gente abre mais um dia, né? Por exemplo, a gente tem culto em Mogi, ontem a gente teve de manhã em Mogi, mexemos na igreja, fizemos a pia, né? Lá, colocamos uma pia para poder lavar uma louça. Sabe, um dia a pastora chega, ela tem que montar uma cozinha, faltou uma geladeira lá. Bill falou hoje, já ela vai te pedir. Eu falei, não, já me pediu já. Tem um fogão, tem um micro-ondas, e falta uma geladeira, lá já Deus vai preparar. E a pia, colocamos os fios que passam a imagem do Data Show. Tá, algum problema, Mati? Aí, desliga ele o computador, já fez isso? Aí,
A gente já passou lá tudo certinho, graças, porque tá ligado aqui a televisão, né? Desliga e liga o computador de novo. Você vai fazer um fundo? Alguém faz pra mim? Você faz? Pode liberar as meninas aqui. O menino ali já foi, o Diego, obrigado, meu. Nós já ensaiamos antes do culto, né? Próximo culto é eu, você e o Marco, né? Por favor? Pode ser? Meu Marcão. Eu vou avisar antes porque ninguém veio, para dar vergonha alheia, né? A pior vergonha que a gente pode sentir é a vergonha alheia. O que é vergonha alheia? Você sentir vergonha da outra pessoa, não é verdade? Acho que a pior vergonha que tem, cara, é a vergonha alheia. A gente tem que... não vi a Mara ali, deixa ela. Ela tá na minha, ela na louca de passar esse trem pra frente. O que faz antes do culto, fica antes do culto, né, velho? Tem que ser assim, não tem acreditado? O que faz em Vegas, fica em Vegas. Ah lá, abriu lá. Faz em Vegas, fica em Vegas. O que faz antes do culto, antes de sair do culto, fica antes de sair do culto. Não é não, Marcão? Até porque a gente não pode ficar abusando muito, senão daqui a pouco a Emília pega a gente pro louvor, a gente não dá conta, né, meu Marcão? A gente já tem tanta coisa, né, Marcão? Glória a Deus. Então as crianças estão em cima, estão no trabalho, estão em cima, então a gente, em vez de a gente fazer um outro dia, o que a gente fez? Estamos fazendo hoje, né? Montou os brinquedos lá em cima. Para quem não sabe, né? A igreja vai crescendo, né? A gente tem pula-pula, a gente tem piscina de bolinha, a gente tem uma máquina de algodão doce, tudo da igreja. A gente não precisa alugar, porque cada vez que vai fazer um trabalho aqui, a gente alugava R$300. Um dia teve uma moça que tinha uma boa vontade, ela nem vinha na igreja. Ela nem vinha na igreja, essa moça. Aí um dia, ela, uma boa vontade dela, pastor, não vamos alugar uns brinquedos para as crianças, porque eu quero abençoar a igreja. Olha só. Ah, beleza, vamos fazer, né? A mulher querendo abençoar, irmão, toda isso. Cheguei na sexta-feira, a irmã mandou mensagem. Pastor, eu fui falar com o rapaz não marcou no aluguel dos brinquedos. Falei, meu Deus do céu. Era lá em cima na casinha. E aí, como que a gente faz? Tinha uns 30 crianças lá. Faz trabalho de criança, parece menino igual ao mato, né? Vem tudo quanto é lugar. Mas brota menino. Aí, e para segurar esses meninos umas 3, 4 horas, tem um brinquedo lá. Rapaz do céu, só Jesus. Então, aí foi aparecendo a oportunidade, a gente comprou a piscina de bolinha, depois a gente comprou a máquina de algodão doce. E aí eu já quero abrir um parênteses, essas coisas são da igreja, tá? Assim, eu não posso emprestar. Assim como eu não empresto cadeira, eu não empresto microfone, eu não empresto brinquedo, porque é da igreja, não é meu, não é verdade? Como que eu posso emprestar algo que não é meu? Né, Fernando? Você empresta porque é seu, né? Não é meu, como que eu vou emprestar? Então a gente não empresta, tá? Já estou até avisando, cadeira, mesa, essas coisas. Eu não sei que a gente vai fazer um culto ou alguma coisa, mas normalmente a gente não empresta. Aí tem tudo lá em cima, os meninos chegam mais cedo, o Du trouxe um escorrega do Luquinho de plástico, também grande, e as crianças estão lá em cima, né? Tem um trabalho especial lá para eles. Amém? Então, e algumas pessoas estão ajudando, algumas não, tem bastante, tem umas 15 pessoas cuidando da criançada. Amém? Vamos lá, eu quero deixar uma palavra bem rapidinho. Deu certo, Manjo? Aconteceu aí, abriu aí, culto de celebração no... Oi? O aplicativo? Mas isso é o fundo da tela do computador? Que era aquele rosinha, né? Aquele outro, não tinha aquele outro? Desliga e liga ele de novo. Você tira ele daí, fecha, taca no chão. Isso é uma falta de paciência que eu tô. Tem hora que a gente tem coisa que a gente tem que comprar novo, gente. Esse computador já é uma benção. Esse computador tem uns 4, 5 anos aí. Esses dias eu estava até pensando se lá não cai, porque dar uma geral nele lá. Aí, mas... não, às vezes é só colocar uma memória, né? Porque eu falei que esses computadores são antigos, que eles não têm memória, eles têm uma vaga lembrança.
memória já teve, hoje é uma vaga lembrança. Você está entrando no estado de Alzheimer, vai esquecendo as coisas. Ele já não consegue mais acrescentar, mas vai esquecendo as coisas. E aí eu preciso, na verdade, levar ali. Esse computador, na verdade, a gente ganhou. E já tem, a gente estava lá na casinha aqui, já tem 4, lá na casinha 1 ano e pouco, tem mais de 5 anos esse computador e ele já era usado. Então, gente, quanto esse computador tem nos abençoado, né? Então, às vezes, a gente precisa investir também um pouquinho nele. Amém? Mas vamos lá, abre a tua Bíblia em Jeremias 18. Eu vi que a pastora abriu com Jeremias 17. Quando eu estava assistindo, pastor, eu não estava aqui não. Estava assistindo, quando eu falei assim, abre a Bíblia em Jeremias, eu falei, ei, gente, esse Deus é bonitinho. Aí você vai falando de 17, mas não é o mesmo contexto, quando Deus fala para ele que maldito é o homem que confia no homem, né? Mas amém. Eu vou falar no 18, aqui no comecinho do 18, e na verdade vai ser algo bem rápido. Quem achou que diga glória a Deus? Eu vou ter aqui sem Bíblia ali, porque hoje não tem. Isso às vezes é bom, sabe? Porque a gente tem o costume de, às vezes tem gente que gosta de andar sem Bíblia. Eu particularmente eu gosto de andar de Bíblia. Hoje em dia, orar pelo dízimo, né, Rafa? Obrigado, vamos orar então. Valeu, viu, Rafa? Obrigado. Eu particularmente gosto de Bíblia, papel assim, sabe? Eu uso ela muito aqui no celular, mas na igreja eu sempre gostei. Por exemplo, eu estou com meu telefone aberto aqui, na verdade é meu esboço. Aqui, esboço não, os versículos que eu anoto aqui, eu tenho até vergonha de falar que isso é um esboço. Mas às vezes a gente fica com o telefone e a gente está até na Bíblia, né? Aí chega aquele sinalzinho chegou a mensagem no WhatsApp, o cara coça, bicho, não tem jeito. Quem que é? E aí a gente tem que vigiar na terra, né? Mas vamos lá. Jeremias 18, a partir do verso 1 diz assim. Jeremias 18, diz: esta é a palavra que veio Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com toda a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou, e em suas mãos ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Ele faz uma pergunta, né? Pergunta o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação, um reino, seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que tinha planejado. Para por aí. Vamos orar pela palavra, pelo dízimo. Pai, eu quero agradecer a Deus pelo dízimo, pela oferta, por tudo que foi entregue nesta noite. Pai, as crianças não estão aqui para a gente orar, mas eu quero orar pelo trabalho que está sendo feito lá em cima. Que o Senhor abençoe a vida das pessoas que se dispuseram a estar lá, ajudar, abençoar. Cuida de cada uma daquelas crianças, repreende todo acidente, todo mal, tudo que não é do Senhor, que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor possa abençoar, e aquilo que não for do Senhor, que bata em retirada nessa noite, é isso que nós pedimos. Que sejam momentos, horas, que eles possam também se divertir, porque são crianças. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor abençoe elas, abençoe esse dízimo e abençoe a palavra. Fala conosco. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.
Por que eu estou orando pelas crianças? Gente, as coisas. O Rafael esses dias me falou assim, pastor, o senhor tem uma palavra que às vezes fica na minha cabeça e tem dia que isso acontece comigo. Tem dia que parece que você sente o inimigo aqui, ó, no seu cangote. Chega até a vir aquele vapor quente. Não é verdade? Sabe o quê? Porque a Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor, esperando quem ele possa tragar. Não é assim que ele fica ó, bramando como um leão, esperando quem ele possa tragar. E eu, essa semana foi bem difícil para mim, algumas coisas aconteceram. Aí quando foi sexta-feira, minha vista ficou muito ruim, sábado muito ruim, ontem eu fui no PA, estou pegando um colírio, graças a Deus hoje está melhor, mas ainda está ardendo um pouco. E hoje eu saí do banho ali, quando eu fui pro quarto, rapaz, mas estou num tombo. Mas pensa num tombo com gosto, porque eu caí, aí estou com o ombro aqui, para levantar a mão aqui, ó, está doendo. Estou com um machucado aqui e o meu dedo do pé doendo. E aí o Marco está zoando comigo, falou, acho que o alemão te passou a rasteira ali, né? Bem no pé do alemão morado, que ele mora. Está repreendido, Marco. O alemão passou a rasteira em mim ali. Oh, meu Deus do céu. Aí, então, mas tem dia que é assim, é um dia mau. É um dia mau. A gente tem que aprender que acontece essas coisas. Uma vacilada, saí, eu fui pro quarto, voltei pro outro quarto de pé no chão, aí a gente estava molhada e, ei, Márcio, isso é demais, hein, Márcio? Aí, Márcio, põe a versão da Almeida para mim. Pode ser qualquer Almeida aí. Pode pôr no verso 1, por favor, que eu quero comentar um pouquinho sobre isso. Então, tem momentos na nossa vida que é muito complicado. E esses dias eu falava sobre Jeremias. E Jeremias, ele foi um profeta que foi chamado, e foi bem na época do cativeiro babilônico. Jeremias, ele estava no meio desse processo. Então ele via o povo de Deus sofrendo, o povo de Deus sendo mantido como escravo, e escravo é assim mesmo, ele, né, acaba. Então ele tinha muito questionamento, muitas coisas. Por exemplo, no capítulo 14, ele tem um bate-papo com Deus. Na verdade, ele não é um bate-papo, mas um desabafo. Ele chega a ponto de falar com Deus assim: eu quero conversar com o Senhor a respeito da sua justiça. Olha, gente, o camarada tem que ser louco para falar com Deus, né? Eu quero falar sobre a sua justiça. Vem cá, por que o povo do mundo prospera aí? O Senhor planta e eles brotam. E ele vai falando. A gente terminou o livro de Jó, e eu assemelhei bastante esse momento com o que Jó passou, porque Jó, ele tenta conversar com Deus e Deus permite, e Deus não é bom. Quando Deus ele nos dá a corda, meu irmão, toma cuidado, porque uma hora ele puxa. Você sabe o que é ditado, né? Deus dá a corda chama, uma hora ele puxa, porque ele está no controle das nossas vidas. E Deus, para mim, ele dá corda a Jeremias, ele dá corda a Jó, ele falou: Jó, fala aí. E Jó sai falando, não sei o quê, porque bom era o tempo que a minha casa, bom o tempo que eu fazia, bom o tempo que acontecia, Deus sai dando corda. Aí Deus vai lá, chama a hora, Deus puxa a corda. E a ponto que aí ele começa a entender todo o propósito, assim como Jó entendeu o propósito, né, de tudo que ele estava passando. A gente aprendeu sexta-feira, quem veio sexta-feira entendeu o propósito do livro, por que Jó passou todas aquelas situações. Assim como Jeremias, além de ser profeta, ele também estava sendo tratado. Por exemplo, como a pastora Luciana falou no 17, a ponte falou: maldito é o homem que confia no homem, não confia no homem não. E quando chega aqui, esse capítulo 18, ele fala em parábolas. A gente, quando fala de parábolas, a gente lembra apenas do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento existem algumas parábolas e Deus usa algumas parábolas. Que são parábolas? São histórias verdadeiras
com cunho moral, com fundo moral. E no meio disso, Deus ensina Jeremias. E ele fala exatamente através daí. E é isso que a gente vai entender hoje um pouquinho. O que Deus estava querendo fazer com Jeremias? Onde Deus estava trabalhando em Jeremias e também já ia trabalhar no povo. Ele diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, 2, Marte, consegue passar para nós? Levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. O 3, desci a casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as ondas. Para por aí. Então, na minha versão aqui a Bíblia diz que Deus manda ele ir à casa do oleiro. Aqui na Almeida, diz que o Senhor levanta e desce a casa do oleiro. Isso me chamou a atenção. Normalmente quando eu vou ministrar, eu gosto de ver algumas versões de Bíblia. Eu acho que isso é legal para a gente aprender. Existem algumas versões que eles vão facilitando demais e a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu não gosto da Nova Tradução na linguagem de hoje. Eu acho que mas a NVI é melhorzinha, mas às vezes tem algumas coisas que elas acabam acaba atrapalhando um pouco o nosso entendimento. Mas o mais interessante é que a Bíblia diz que Deus manda o Jeremias descer a casa do oleiro. Primeiro ele manda, desce a casa do oleiro. A Bíblia diz que ele desceu. Eu acho isso interessante. Porque a melhor forma de a gente ver Deus falando com a gente é nessa posição. Que posição é essa? Descendo. Às vezes a gente chega num ponto da nossa vida e eu vejo que é isso que mais ou menos Deus estava tratando, tanto com Jeremias como estava tratando com Jó, que a gente viu. Chega uma hora que a gente começa a achar que a gente pode fazer alguma coisa. Isso a gente começa, é mais ou menos quando eu aqui em cima e vocês aí embaixo. Se não tomar cuidado, quem está aqui em cima acha que é mais santo do que quem está aqui embaixo. A gente, se não tomar cuidado, se a gente sobe um degrau, a gente corre um grande risco de achar que a gente está numa posição superior a outra pessoa. E às vezes, a nossa vida, no nosso dia a dia, a gente vai caminhando, chega uma hora que a gente pensa que a gente está assim. E aí Deus tem que fazer o que fez com Jeremias. Jeremias levanta aí, vai à casa do oleiro. Por exemplo, como ele fala ali na Almeida, levanta e desce a casa do oleiro. E a Bíblia diz que ali Deus, a partir daquele momento, ele começa a ver algumas coisas. A partir daquele momento, dessa atitude de Jeremias, ele começa a ver alguns moveres de Deus ali, algumas movimentações de Deus, e ele começa a entender que Deus começa a falar com ele. Então, a primeira lição que a gente aprende hoje nessa hora, que muitas vezes nós temos que descer para aprender. A gente precisa descer, por isso que a gente encontra muita gente que ela não submete a Deus por causa disso, porque ela não tem coragem de dar um passo para trás. E muitas vezes eu falo isso, já comentei isso com as pessoas, tem hora que a gente tem que dar um passo para trás para poder dar 10 para frente. Tem hora que a gente precisa recuar. A Bíblia diz que tem hora que a gente tem que perder para ganhar. Porque a Bíblia diz que se a gente perde a nossa vida, a gente ganha. Agora, se você quer ganhar, você perde. E Deus começa a falar com Jeremias, sai daqui onde você está e vai lá na casa do oleiro, porque lá eu vou falar com você. E a Bíblia diz que ele faz exatamente isso. E é essa hora que eu entendo que o próprio João Batista disse lá em João capítulo 3, no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 30, que vão lá perguntar a ele, quem é aquele rapaz lá que está batizando? Eles estão falando de Jesus. A Bíblia diz que Jesus chega lá e começa a ter alguns batismos. Aí vão perguntar para João Batista, porque João Batista era a referência da época. E aí João Batista diz assim, é o seguinte, aquele camarada, eu sou aqui um amigo do noivo, eu estou aqui para servir, o mais importante que eu estou aqui para fazer a vontade do noivo, e eu fico muito feliz quando o noivo ele está bem, porque é o seguinte, importa que ele cresça e eu diminua. Essa tem que ser a nossa atitude. Você quer ouvir Deus falar com você? Que você diminua e ele cresça. Porque eu e você nós não conseguimos e não sabemos nada se não for na dependência de Deus. Daqui a pouco, se a gente não está na dependência de Deus, um tombo que a gente cai em casa, parece que é motivo de, não, Deus já parou, Deus não está me vendo.
eu estou me arrumando para ir para o culto, acontece um negócio desse. É assim que é muitas vezes na nossa vida, mas quando a gente diminui, quando a gente desce, e a gente começa a ver a nossa pequenez, porque foi isso que Deus faz com o próprio Jó. E Deus está falando com Jeremias, porque lá no capítulo 14 de Jeremias, ele vai dizer: ô Jeremias, você está cansado de correr com as pessoas? Já pensou na hora que você estiver correndo com os animais? Você não está conseguindo andar em um terreno que está plano? Já pensou na hora que você entrar na floresta densa da margem do Jordão? Ele começa a dizer: gente, vocês têm que voltar ao lugar de vocês. Vocês têm que entender quem são vocês. Vocês têm que entender que vocês são criatura. E eu estou aqui, eu que fiz você, eu te conheço, eu conheço a sua estrutura, eu conheço a tua necessidade, eu conheço o que você precisa, eu conheço exatamente as suas dificuldades, eu sei as noites que você não dorme, eu sei o que está passando dentro do teu coração, eu entendo qual que é a tua dificuldade, eu sei o que você está precisando, o que você está achando que você é, Jeremias? Ele disse: Jeremias, desce lá na casa do oleiro, porque lá eu vou falar com você. Deus está falando comigo e com você hoje nessa noite. Qual é a posição que a gente precisa? Qual é a posição que a gente tem que estar? De que patamar eu estou hoje, que eu preciso descer? Que estrutura que eu estou, que eu preciso descer hoje para ouvir Deus falar? Para aí. Começa a analisar como está a minha vida, a tua vida. É hora de a gente falar: não, Deus, deixa eu baixar minha bola aqui, eu estou precisando da tua ajuda. Não tem coisa melhor. Gente, quem falou isso foi João Batista, o cara que era referência. A Bíblia diz que depois dessa época do cativeiro e a volta do povo para a Babilônia, um silêncio total. Fica por 400 anos e Deus só volta a falar através de João Batista. O camarada era a referência da época. Ele disse que ele cresça e eu diminua. E muitas vezes a gente quer o quê? Eu sempre falo isso, né? O que quer? Parece que nós estamos num controle de videogame. Deus. Cadê os Deus? Não, agora tem que ser assim. Deus. Hoje eu vi uma frase. Eu tenho que falar, quinta-feira eu também falei isso, coloquei no status do meu WhatsApp a respeito da oração. E muitas vezes nem isso a gente entende. O propósito básico da oração não é sujeitar-se à vontade de Deus, à minha. A vontade de Deus, a oração, não é para Deus se sujeitar à minha vontade, mas é para moldar a minha vontade a dele. Quando eu desço, quando eu chego na casa do oleiro, quando eu obedeço aquilo que Deus está falando, eu começo a entender que a minha oração não é para que a minha vontade ela seja estabelecida em Deus, mas que a vontade de Deus seja estabelecida na minha vida. Essa é a ordem certa nas nossas vidas. E quando a gente abaixa, quando a gente desce, quando a gente assume realmente o nosso lugar e entendemos a nossa pequenez diante desse Deus tão grande, a gente começa a alinhar a nossa vontade com a vontade dele. Aí a gente começa a entender por que a gente está passando todas essas situações. E é exatamente isso que aconteceu com Jeremias quando ele vai lá naquela casa. Ele diz: vamos lá. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, a gente leu no 1 e o 3, quando ele chega lá, a Bíblia diz que o vaso quebrou, mas o oleiro foi lá e fez outro. Segundo o que era bom aos olhos dele, e a gente tem que entender isso, meu irmão. Deus, Ele está no controle das nossas vidas. Se Ele achar que é necessário, eu tomar um pão no corredor de casa para vir para a igreja, para eu chegar aqui pianinho, Ele vai deixar eu tomar um pão na porta do banheiro para vir para a igreja. Vou vir até bem torto, mas eu sei que quem está no controle é Ele. É Ele. Eu me lembrei de Filipenses capítulo 2, o verso 12, que diz assim, Filipenses 2, 12. Assim, meus amados,
como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, Paulo falando à igreja de Filipenses, porém muito mais agora, na minha ausência. Olha, gente, às vezes a gente está em casa e a gente acha que Deus não está vendo. Acho que parece que Deus só vê aqui na igreja. Isso aqui eu acho que é até um pensamento nosso, né? Foi incutido isso na nossa mente. Até porque nossas raízes, né? Você sabe o que eu estou falando? Não quero falar de antigo. Mas a gente foi incutido isso, tá, desde pequenininho. Então a gente entra num lugar como esse, como disse a Emília, a gente muda até a voz para orar. Meu Deus e meu Pai. Parece que Deus não sabe o que a gente está falando lá dentro de casa. Não é? Parece que Deus não sabe o que a gente está fazendo na nossa casa. Mas aqui dentro, até o tom da voz muda. Porque isso está incutido, parece que é a parede, um lugar. Aí a gente acha que a santidade de Deus está só aqui dentro. Não está. Não está. Aí ele diz, ó, vocês obedecem na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ele continua dizendo, pois é Deus que efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. A boa vontade é de Deus. Se Deus viu em mim e você uma rachadura que ela precisava ser fechada, um trinco, ou sabe aquele vaso que está meio tortinho, igual aquela música, né? Tinha um homenzinho torto, morava numa casa torta. Não é? Se Deus achar que precisa colocar ele de retinho, ele vai lá desse vaso, ele vai lá, agora se ele achar que não precisa, pronto, acabou. A gente começa a entender que Deus continua no controle das nossas vidas. É isso que acontece com Jeremias. Lá em Filipenses, no capítulo 2, a gente continua, façamos tudo. Aí ele diz, façamos tudo sem queixa nem discussões, para que venham a tornar-se puro e irrepreensível, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrela no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu mergulharei de não ter corrompido nem me esforçado inutilmente. Paulo está falando, gente, chegou a hora de vocês obedecerem a palavra de Deus. Deus, ele faz segundo aquilo que é bom, que ele acha que é bom, porque ele sabe o que realmente é bom. A gente costuma, né, eu falava aqui, acho que eu falei lá em Mogi, quarta-feira, que a gente nem sabe o dia de prego, dia que não prego. Preguei quarta, preguei quinta, dei estudo na sexta, estou pregando hoje. E a gente não sabe nem o dia que eu falei, mas acho que foi em Mogi que eu falei. Eu tenho um amigo que ele costuma falar isso, um profeta. Ele fala assim, sabe o que a gente não entende? Porque a gente só está vendo o dia de hoje, Deus está vendo o dia de segunda, dia da terça, da quarta, Deus está vendo lá na frente. E Ele vai fazer o que é bom para nós, segundo a boa vontade dEle. E é exatamente isso que Ele fala, gente, ó, o vaso quebrou na mão dele, então eu vou fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos fazer. Deus vai fazer aquilo que parece bom aos olhos. Pronto, e acabou. Deus faz dessa forma. Então, quando eu olho Jeremias, entendendo que ele tinha que descer, a Bíblia diz que ele levanta e desce, ele levanta e vai à casa do oleiro. A Bíblia diz que ele viu um vaso, sempre quebrado, o vaso deu um problema, um defeito. Aí o oleiro pega aquele vaso e, segundo aquilo que ele acha bom, ele refaz o vaso. Olha só que interessante. Até aí tudo bem, Jeremias viu, mas a partir de agora, Jeremias, ele começa a ouvir e entender aquilo que Deus estava falando com ele, ou queria falar com ele. A partir do verso 5, a Bíblia diz assim, então o Senhor dirigiu-me a palavra. A partir de agora, Deus começa a falar. Até então, Jeremias tinha apenas visto. Mas a partir de agora, Jeremias começa a falar. A segunda coisa que eu entendo aqui, você quer ouvir Deus falar, sim ou não? Quem quer ouvir Deus falar? Eu já tive algumas experiências
vocês. For preciso, meu irmão, dá uma de louco, porque a Bíblia diz que as coisas de Deus para o mundo é loucura. Põe uma cadeira na frente do seu sofá lá, o dia que você estiver sozinho, para ninguém achar que você é louco. Vai lá na madrugada, põe uma cadeira lá e você diz, oh Deus, oh Jesus, senta aí que nós vamos bater um papo. Eu já tive muita conversa com Deus assim. Eu começo a entender, você quer ouvir falar Deus? Com Deus falar com você? Meu irmão, eu tenho algo para te dizer. Você precisa se posicionar para Deus falar com você. Sem posicionamento, Deus não fala. A gente pode até achar. Aqui a gente poderia abrir um parênteses. A gente ouve várias vozes. Tem várias vozes do mundo. A gente ouve a voz do inimigo. A gente ouve e tem a voz de Deus no meio desse processo todo. E você só consegue discernir isso se você estiver posicionado, meu irmão, porque senão isso te confunde, senão isso te atrapalha, isso não deixa você entender exatamente aquilo que Deus quer para você. E daqui a pouco você está enfiando os pés pelas mãos, daqui a pouco você está tomando atitude que não é para tomar, daqui a pouco você está entrando onde não é para entrar, você está fazendo o que não é para fazer, você está andando com quem não é para andar, você está subindo onde não é para subir. Para Deus falar com você, você tem que descer. Eu estou falando no sentido figurado aqui. Você tem que assumir o seu posicionamento de servo, o seu posicionamento de dependente de Deus. Foi isso que acontece com Jeremias, que ele falou, desce lá, vai à casa do oleiro. A Bíblia diz que ele foi, ele viu as coisas acontecerem e ele já, meu irmão, aí o coração dele estava quebrantadinho, aí Deus começa a falar com ele. Você quer ouvir Deus falar? Se posicione hoje nessa noite. Deus está me dando uma oportunidade, está te dando uma oportunidade. Deus quer falar conosco. Deus usa profeta, Deus usa pastor, Deus usa criança, Deus usa um vizinho, Deus usa qualquer, Deus usa a Bíblia. Mas tem hora que Deus quer falar aqui no teu ouvido, irmão. Tem hora que Deus quer falar com você. Sabe o que eu me lembrei? Deus quando tira o povo do Egito e leva para o deserto, velho, Moisés tinha uma tenda, uma segunda tenda. Põe para mim a imagem, Êxodo 33, por favor, o verso 7. Ele tinha uma segunda tenda, mano. Deus hoje está falando comigo, isso daqui dava uma palavra, só isso aqui dava uma palavra. Chegou a hora de a gente fazer a segunda tenda. Chegou a hora de a tenda era fora do arraial, fora do vucu-vucu, fora do barulho, fora das controvérsias, fora. Gente, ele tinha uma tenda fora do arraial. Olha o que aconteceu. Tomou Moisés a tenda e aí a estendeu para fora do arraial, desviada de longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. Olha só, a segunda tenda, a tenda fora da congregação, a tenda fora do vucu-vucu, a tenda fora da confusão. A gente precisa ter esses particulares com Deus. A gente precisa de um posicionamento com Deus para ouvir Deus falar. Olha o que acontece. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía dentro da congregação que estava fora do arraial. 8. E aconteceu que saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, cada um ficava de pé à porta da sua tenda. E olhava para Moisés pelas costas, até que ele entrava. Olha o posicionamento. Deus não falava com Moisés em qualquer palavra, estou fazendo algo figurativo, mas existia um posicionamento ali. Aí eles olhavam Moisés entrando na tenda. 9. E aconteceu que entrando Moisés na tenda, descia o quê? Uma coluna de fogo, de nuvem. Punha-se à porta da tenda e o Senhor falava com. Meu irmão, chegou a hora de a gente montar a segunda tenda. Mas então o que é isso? Não, a segunda tenda talvez, sabe onde é? A hora que você está lavando a roupa, a mulher está lavando a roupa, a hora que o camarada está dirigindo para ir para o trabalho. Talvez a segunda tenda, a hora que você sai da sua casa, você vai no mercado ali, ó, a pé, aí você vai dar uma caminhada. Deus sempre falou comigo quando eu estava dirigindo, seja moto ou carro.
Muitas vezes ali era a minha segunda tenda, Ademir. Mas você precisa ter. A Bíblia diz que quando ele chegava ali, quando ele entrava ali, a Bíblia diz que a nuvem descia e Deus falava com Moisés. 10, Mate, por favor. Falava Moisés, e vendo todo o povo, a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se, cada um à porta da sua tenda. Meu irmão, as pessoas vão ver na sua vida a diferença quando você começar a ouvir Deus, quando você tiver esse posicionamento de relacionamento com Deus. Quando você se posiciona, é natural, as pessoas vão chegar assim, estou vendo algo diferente de você. Alguém vai chegar e vai falar, será que você pode me ajudar com isso? Será que é assim que funcionam as coisas? A Bíblia diz que todo mundo via, se inclinava à porta da sua tenda, da tenda de cada um deles. 11. E falava o Senhor a Moisés. Falava como? Face a face. Como qualquer fala com o seu. Meu irmão, a Bíblia diz que eu e você somos amigos de Deus. Que Deus falava com Moisés, Ele tem que falar comigo e falar com você também. Se você nunca teve um diálogo desse com Deus, chegou a hora de você ser amigo de Deus. A Bíblia diz que nós somos amigos de Deus. Está lá no Evangelho de João. Chegou a hora de a gente ter esse bate-papo, esse tete a tete com Deus. Como qualquer fala o seu amigo. Depois, tornava ao arraial. Mas o moço, Josué, filho de Nun, seu servidor. E nunca se apartava no meio da tenda. Pode parar aí. Você está entendendo que posicionamento é tudo na nossa vida? Por isso que a gente olha. Alguns dias atrás eu conversava com algumas pessoas. Gente, é inevitável. Você começa a olhar e ver na vida das pessoas, quando elas começam a ter esses relacionamentos com Deus, como a vida da pessoa muda. Quando eu falo de relacionamento, eu não estou falando de você se excluir de tudo. Mas quando você começa a ouvir Deus, seja através da palavra, quando você monta essa segunda tenda e você tem um lugarzinho de relacionamento com Deus, quando você tem um posicionamento e Deus começa a falar com você, meu irmão, é inevitável, a vida da pessoa começa a mudar. A gente começa a ver aos olhos nus, como diz aquele ditado. A gente começa a ver aqui com os nossos olhos a mudança das pessoas. A gente começa a ver quando as pessoas começam a colocar aquilo que é prioridade na vida dela, quando ela tem esse relacionamento com Deus. E é o que a gente precisa, porque talvez a nossa vida tem sido assim, sabe aquela vida mecânica? A gente entra, sai, do mesmo jeito, levanta, acorda, vai não sei o que, você vai dormir. Não, pastor, mas gente, Deus está falando que Moisés saía do meio do arraial e ia para a tenda dele. Posicionamento, a Bíblia diz que Jeremias, sai daí, vai para lá para casa do oleiro, vai ver como que ele funciona lá o negócio. A Bíblia diz que ele saiu, foi lá, viu as coisas acontecerem e Deus foi lá e falou. Está na hora de a gente posicionar, meu irmão. Mateus capítulo 6, verso 6 também vai dizer isso. Inclusive, ele até, o próprio Jesus está dizendo isso. Falou, para de ficar fazendo na frente das pessoas. Eu conheço gente que a gente vai falar assim, toma água, eu não estou em jejum, não estou podendo tomar nada. Não precisa falar nada não, falar que você não quer. Porque a Bíblia diz que quando a gente faz para os homens ver, o nosso galardão já está recebido. Já recebi uma galardão, já estou fazendo, não estou com propósito, não estou nada. Só fala que você não quer. Inclusive eu sempre falei isso aqui. Se você tem costume, um propósito de jejum, oração, faça. Eu não tenho, até pelo meu problema não é problema de saúde, mas o meu estilo de vida hoje, eu sou bariátrico, a gente não fica 2, 3, 4 horas sem comer. O meu jejum é outro. Eu não posso. É físico. Agora você tem, faça, ninguém precisa ficar sabendo. Tanto que Jesus bate nisso e fala assim, agora assim, quando você for fazer, entre no seu quarto, fecha a porta e ali você fala com Deus. Quando ele está falando isso, ele não está falando que precisa ser fisicamente. Legal se for fisicamente, você pode ter um momento na sua casa, por exemplo, a mãe de Emília, ela tinha um cenário de oração dentro da casa dela lá,
Era um quartinho em cima, que eu não cheguei a conhecer a mãe da Emília, que eu falo que se a gente conhecesse, a gente ia fazer um altar para ela. Deus não deixou. A gente chegou aqui em Biritiba 3 meses depois que a mãe da Emília faleceu. Eu não conhecia, já conhecia. A mulher de Deus, ela tinha um cenáculo de oração. A Emília falou que ela subia ela todo dia em orar. 5 horas da manhã. Converteu a família inteira. Quando você se posiciona, meu, Deus fala, gente. Quando você se posiciona, meu querido, minha querida, Deus fala. Deus, ele escancara. Ele te dá direção, ele te dá ordem, ele dá direcionamento. Aí é como a gente leu lá em Provérbios, a palavra vem na hora certa. A palavra vem no momento certo. Aquilo que você tem que falar, você só fala aquilo que você deve falar. Você já não começa mais a agir pelo seu próprio impulso, você começa a fazer a vontade de Deus. Oh, aleluia. Quando você se posiciona, meu irmão, Deus não te deixa a pé, não. Deus não te deixa, meu irmão. Deus não te deixa. A gente, até aí tudo bem, então Deus começa a falar com ele. A gente está no verso 4 de Jeremias. A Bíblia diz que Deus fala com ele, manda ele descer lá na casa do oleiro, ou ir na casa do oleiro. Ele vai na casa do oleiro, ele ouve o que, vê o que acontece, e aí Deus começa a falar com ele. No 5, Deus começa a falar com ele. E aí Deus começa a falar o quê? Ele começa a falar que eu e você somos barro. E somos mesmo. Se a gente olhar em Gênesis, eu não preciso nem entrar nisso, a Bíblia diz que é de lá que a gente foi feito. Fomos feitos do pó. Deus vai fazer uma parábola, mas ele usa exatamente aquilo que verdadeiramente nós somos. Ele não vai usar um vaso de cristal. Ele não vai usar um vaso de porcelana, daquelas mais caras, ele fala do barro. É do barro, ele começa a falar, gente, vocês são barro. Começa a lembrar aí, ó, somos barro. É da onde a gente veio. É da onde a gente veio. Ele fala, ó, se eu decretar alguma coisa contra essa nação, se eu decretar sobre essa nação que vai vir algo muito ruim, está decretado. Agora, se essa nação se arrepender, deixa eu falar um negócio para você. Eu mudo a história. Terceira coisa que eu entendo aqui, meu irmão, hoje é dia de arrependimento. Eu não sei como que está a sua vida, eu sei como que está a minha. Tem coisas na minha vida que eu preciso me arrepender. Porque senão eu vou colher aquilo que eu plantei. E a Bíblia diz que, Deus fala, ó, vocês são barro. E assim como aquele vaso que estava quebrado, o oleiro foi lá, arrumou, eu faço na vida de vocês. Se tem algo sobre a vida de vocês, mas se houver arrependimento, eu mudo. Da mesma forma que eu mudei aquele vaso. O que eu entendo daqui? Apesar de sermos barro, e aquele barro ele não tinha nenhum tipo de vontade, nós não. Nós temos a oportunidade, e Deus está nos dando a oportunidade de nos arrependermos hoje. Nós precisamos nos movimentar, precisamos nos mover, precisamos hoje, ó, aqui dentro, e aqui dentro, eu tenho falado muito isso. Uma das coisas que mais a gente tem errado é aqui e aqui. Mente, coração. Se a gente não conseguir trabalhar isso daqui, a gente vai estar... não vai ser legal. Então chegou a hora de a gente, ó, começar a colocar a nossa mente em Deus, no nosso coração. Porque a Bíblia diz que até o coração, Deus é capaz de trocar. Ele pega um coração de pedra, ele tira e põe um coração de carne. A Bíblia diz que a minha mente, a sua mente tem que ser, a gente tem que, como diz lá em Romanos, no capítulo 2, tem que renovar a nossa mente. Não deixando tomar a forma do mundo. Então isso aqui precisa ser mexido, precisa ser transformado. E é por isso que eu estou falando que uma das coisas, ou melhor, duas coisas que nós precisamos, apesar de sermos barro, nós precisamos nos mover, nos movimentar. A gente precisa colocar a nossa mente em Cristo,
Precisa abrir o nosso coração para que Ele comece a trabalhar, tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Você quer ver como que Deus, Ele faz, mas muitas vezes nós precisamos de movimento? Por exemplo, se a gente pegar Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, Mate, põe para mim, por favor. Marcos capítulo 2, a Bíblia vai falar que Jesus chega numa cidade. Quando ele chega naquela cidade, olha o que acontece. Mais uma vez ele chega em Cafarnaum. Cafarnaum para mim era um quartel de Jesus. Jesus montou uma frente ali, né? um QG ali. E ele chega. Aí todo mundo ficou sabendo que Jesus estava lá. O 2. A Bíblia diz logo que já juntados e tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E aí Jesus anunciava a palavra. Você consegue imaginar isso? Por exemplo, se a gente tivesse aqui, a Bíblia diz que tinha tanta gente, que chegou gente aí na porta onde a tia Marta estava, que tinha tanta gente na porta, que nem na porta as pessoas tinham chegado, era lá fora que as pessoas estavam. Tinha um monte de gente. 3. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico e trazido por 4. O camarada não podia andar. Não podia. Ele estava sendo carregado por 4 amigos. Alguns falaram que é amigos, outros eu não sei. Eu ainda preciso pedir para Deus falar comigo. Não sei se é amigo ou se aqueles caras eram cansados de carregar o cara. Né? Não é fácil cuidar dos outros, não, irmão. Eu tenho propriedade para falar isso. Não é fácil cuidar das pessoas, não. Arruma um negócio aqui, bagunça outro ali. Esses dias minha mãe estava fazendo pilates. Aí esses dias ela foi lá fazer pilates, aí chegou em casa, no outro dia eu falei, nossa, estou com minha perna doendo, meu braço. Eu falei, mano, para de fazer isso aí então. Eu estou com o pio levando o senhor para fazer pilates para ficar melhor, só está cheio de dor. Gente, é difícil cuidar de gente. Não, velho. Não pode ser falou, para com esse trem aí, meu. A gente foi lá levar ela no ortopedista, ela tem um problema na coluna, tem que fazer fortalecimento muscular. Vamos fazer pilates, fortalecimento, sentadinha, mãozinha. Chegou no outro dia, eu falei, não, mas me ajuda aí, cara. Ajudar os outros é difícil, cuidar dos outros é difícil. Então, para mim, eu não sei se aqueles camaradas queriam ajudar, eu já estava cansado, né? Mas para mim, independente de qual era o sentimento deles, uma coisa que eles fizeram foi o quê? Movimento. Eles não ficaram parados. Jesus, você acha que Jesus não sabia que aquele cara estava lá, que aquele camarada estava lá? Você acha que Jesus não sabia que aquele paralítico estava lá naquele lugar? Ou não? Lógico que sabia. Mas a partir daí, o que acontece? Põe no quadro, Márcio, por favor. E não podendo aproximar dele por causa da multidão, fizeram o quê? Descobriram o telhado. Eu já falei isso e torno a repetir. Eu fiquei imaginando a bagunça que aqueles caras fizeram. Gente, devia ter. Ontem, aqui a gente mexeu no alarme sexta-feira aí mais uma vez o cara abriu o telhado. Quando ele tirou aquele isopor, meu irmão, com toda a sujeira, o André já mexeu nesse isopor aí, né? O irmão Manuel também já mexeu aí. Abre esse isopor, rapaz, tanta porcariada que cai aí de cima, tanta sujeira. Aí quando ele fechar, ele falou, seu pastor, você me perdoa, não tem jeito, abre aqui. Eu fico imaginando naquela época que lá não tinha laje, não tinha telha brasilite. Então a moça lá que está morando na casa da minha mãe está querendo que troque a caixa d'água. Uma caixa d'água só com banho, só com chuveiro. Aí está com medo de amianto. Eu queria ver se não fosse nem naquela época que não tinha nem telha de amianto, eram uns matos, um barro que cobria a casa. A mulher vai tomar banho, gente, é só para tomar banho, aí você não toma mais água de caixa, não. Quem toma água de caixa é mais difícil, só o Marco mesmo toma água da Sabesp. Chega lá e não, agora da Sabesp. Tem água mineral, ele toma da Sabesp. Ele falou, eu pago, eu vou tomar, né, Aí, eu fico imaginando a bagunça que aqueles camaradas fizeram. Que é assim mesmo. Você se movimentar, ó, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que bagunçar, irmão. Quando você vai arrumar um guarda-roupa para mulher aí, ó, você arruma um guarda-roupa assim, tirar as coisas de dentro, a primeira coisa que você faz é tirar as coisas de dentro, para depois colocar de volta. Aí a gente quer o quê? A gente quer transformação sem ter mudança, sem ter movimentação. A Bíblia diz que
Aqueles camaradas, eu fico imaginando, né, de falar, ô seus loucos! A Bíblia não diz não, eu posso conjecturar, porque se eu estivesse lá, era capaz de eu gritar. Ô, você acha que eu não ia gritar? Ô seus loucos! Você está xarope, rapaz, para de fazer isso aí! E os caras lá, os caras devem ter colocado aqueles tapas, protetor auricular. Quem usa protetor auricular? O André deve usar também, né, André? Quem mais usa aí? Com protetor auricular usa também, né? Ó, os caras com um protetor auricular ou espiritual do ouvido, tá bom, meu filho, eu quero resolver meu problema. Movimentação, ó, se eu sair desse lugar que eu estou aqui, eu não dá mais para ficar desse jeito, esse problema não é mais meu, essa situação não é mais minha, chegou uma hora de eu dar uma mexida na minha vida, a gente começa a estar com uns probleminhas uns probleminhas que a gente vai levando de estimação na nossa vida. Deus está falando hoje, chegou a hora que nós nos movimentarmos. Deus estava falando isso, se o camarada se arrepender, eu mudo a sentença sobre a vida dele. É isso que Deus está falando a Jeremias, vocês são barro, mas se eu declarei alguma coisa e você se arrepender, eu mudo a situação. Chegou a hora de a gente se movimentar a partir de hoje. A Bíblia diz que os camaradas fazem a bagunça, mas desce o leito lá. Meu irmão, na hora que a gente se movimenta, Deus não deixa a gente sem resposta. Deus não deixa a gente sem resposta, meu irmão. Quando há movimentação, não deixa sem resposta. Aí baixaram o leito, 5 mates, por favor. Jesus vendo o quê? Vendo o quê? A fé. Ou Jesus viu a mesmice, a paralisação, a murmuração. Jesus a Bíblia diz, Jesus não viu nem a bagunça, Jesus viu a... Porque às vezes a gente vai falar que Jesus, ele ficou, como diz o baiano, arretado com aquela bagunça. Não. A Bíblia diz que ele viu Você está entendendo? Que Deus está falando comigo, com você hoje. Chegou a hora de a gente se movimentar. Movimenta por fé. A Bíblia diz que eu e você, nós não andamos mas por... Tá bom. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Hebreus está dizendo isso. Chegou a hora de a gente, mas eu não estou vendo nada. Mas espera aí, eu vou tirar essas roupas do armário aqui e eu vou começar a arrumar, mas não estou vendo nada, não tem problema. Sabe, a pastora gosta de falar quando a gente tem muita roupa que não usa no guarda-roupa. Começa a tirar as roupas que você não usa, você vai chegar. É fé, meu irmão. Tem roupa que, tem 4 dedos para fechar. Não, vai fechar. Não vai fechar nada, dá essa roupa aí. Você vai ver, Deus vai mandar no teu número. Vai mandar no teu número, estou te falando. Não, é só 4 dedos. Eu vou tomar um chazinho aqui. E não, aquele chazinho que seca a barriga. Que seca a barriga. Abençoa com essa roupa, você vai ver. Deus manda no seu número. É fé. Minha mãe passou isso esses dias aí, doou umas roupas aí. O pai começou a brotar a roupa para ela lá. Está toda bonita aí, calça nova, só essa blusa aí que a gente já estou procurando, né? A gente comprou uma blusa nova. Aí a gente foi esse dia, comprou umas blusinhas, comprou umas calças para ela, estava com umas calças, tudo. Estava parecendo tinha uma novela aí, quem assiste novela sabe que tinha os caras da Lazinha, né? Que andavam com a calça aqui embaixo, aqui. Como que é o nome? Os crentes estão tudo esperto, né? Quem vai falar, né? Gente, quando a gente move, quando a gente se movimenta, Deus age. E hoje Deus está falando isso comigo, com você. A Bíblia diz que Jesus viu a fé. E Jesus faz mais do que ele imagina. Porque ele faz além do que pedimos e pensamos. A Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus faz com aquele homem é o quê? Perdão. Eles não queriam perdão, ele queria que o cara andasse. O camarada estava na cadeira, estava lá numa maca. E Jesus fala, perdoaram não são os pecados. Eu acho que os 4 assim, não entendi. Calma, Deus está trabalhando. E tem que entender, lembra o tempo certo, o momento certo. Entenda. Se você está
Gente, se você está fazendo tudo bonitinho, a sua bênção não vai chegar. Ela vai começar de uma forma, mas ela vai terminar do jeito que tem que acabar. A Bíblia diz, perdoados estão os seus pecados. 6, Marte, por favor, para nós encerrar. Estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam no seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que havia arrazoado entre si, eles lhe disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Aí Jesus já começa a tratar outros camaradas. Você está entendendo que através da tua vida outras pessoas são abençoadas, são tratadas? Abençoadas eu não sei, mas que elas vão ser tratadas amanhã, elas não vão poder ter desculpa. Você é instrumento de Deus. Você é facilitador. Agora, se a pessoa não quiser, o problema é dela. Porque esse homem foi um instrumento na vida das pessoas. Tem gente que não entendeu, só foi reclamar. Aí Jesus falou: qual é mais fácil? Dizer para ti que são perdoados os teus pecados ou dizer levanta e anda? Gente, até eu e você respondia. Mas dizer então perdoado, ninguém viu nada, você está perdoado. Ô Diego, você está perdoado aí, Diego? O Diego, não, mas eu estou com uma dor aqui, eu estou precisando ser curado. Não, Diego, você está perdoado, vai embora. Eu já perdoei, ninguém está vendo. Aí ele falou: para você saber que eu sou Deus, levanta e anda. Deus vai agir na tua vida, nesse posicionamento que você está tomando hoje. Deus vai agir na tua vida. Deus vai agir na tua vida. Pode pôr 10, Marte, por favor, para a gente encerrar. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. A obra estava completa. Meu irmão, se a gente for ver movimentação aqui, a gente vai ver Lucas 19, 18, quando aquele cego, eu falava lá em Mogi esses dias, quando aquele cego estava à beira da estrada, e Jesus está passando, ele mesmo sem enxergar, disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo mundo disse: está louco, não. Está louco, não. Ele falou: não aceito mais esse momento, esse meu posicionamento aqui. Jeremias 18. Eu não estou fugindo da palavra. A Bíblia diz: eu declarei, mas se o camarada se arrepender, eu mudo a sentença. Você está passando por um momento difícil. Se houver mudança de atitude, há mudança de sentença. A Bíblia diz que Jesus: vem cá, o que você quer? Eu quero ver. Não, está aqui, você está vendo, acabou, vai caminhar. A Bíblia diz que ele sai dali, Lucas 19, um capítulo depois, ele entra na cidade, ele olha Zaqueu pequenininho, sobe numa árvore, olha lá em cima: oh, meu bem Jesus. Na hora: desce aí, Zaqueu, quero bater um papo com você. A Bíblia diz que Zaqueu desceu. Atitude. A atitude começa a gerar bênção em nós. Eu encerro nessa noite. Começa a gerar bênção em nós. Começa a gerar bênção. Em nome de Jesus. Eu podia continuar, mas eu vou encerrar. A Bíblia diz, Moisés diz isso lá em Deuteronômio 28. Esses dias até estava comentando com algumas pessoas aqui, a respeito de algumas perguntas que a pessoa vai procurar. Falou: o pastor, me pediram um negócio aí esses dias. Eu falei: rapaz, Deuteronômio 28. A Bíblia diz que se você pegar essas palavras que eu estou passando hoje e você obedecer, olha o que eu vou fazer na tua vida. E Moisés começa a declarar que o que é obediência vai começar a gerar de bênção na vida das pessoas. Depois você lê na sua casa. Deuteronômio 28. Põe para nós aí embaixo, por favor. Só para a gente encerrar. Se quiser ficar sobre os seus pés, fique sobre os seus pés. Vamos orar. Você já entendeu? E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. 2. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do teu Deus. Gente, o que a gente começou falando aqui? Você quer ouvir Deus falar? Chegou a hora. Posicionamento.
Você quer uma sentença mudada? Você quer uma situação sendo mudada na tua vida? Movimento. Sai da mesmice. Todas as bênçãos virão sobre ti e alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. 3. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Não importa o que você faça. Bendito o fruto do teu ventre. Olha o que ele está falando. São os seus filhos. Né? Bendito o fruto da tua terra, são onde você põe a mão. Bendito o fruto dos seus animais. Sabe aqueles bichinhos que você tem? Está tudo abençoado. A pergunta esses dias foi essa. Ô, fulano de tal me chamou para ir lá orar pelo cachorro dele. Cara, não há nenhum problema de orar pelo cachorro. Agora, sabe quem tem que estar bonitinho é o dono. Se o dono estiver bonitinho, meu irmão, até os animais dele vai estar bonitinho. Porque você é a coroa da criação. É você que comanda tudo. Tem que entender isso. Ele fala, vai ser seus. Volta um pouquinho mais. 4, por favor. Ele fala lá, fruto dos seus animais, a criação das suas vacas, os rebanhos da tua ovelha. Quando você estiver bem, tudo que está em volta de você vai estar bem. O pastor, mas eu... Não vai estar, pode ficar tranquilo. Aí põe lá para o 5 para a gente encerrar. Bendito o teu cesto, bendita a tua amassadeira. 6. Bendito será o entrares e bendito será o... Meu irmão, onde você chegar, você vai... As pessoas vão ver. 7. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres as mãos, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si, para o povo santo, como tem te jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor que hoje te ordeno, e andares nos seus... Para por aí mais, depois isso continua na casa de vocês, se vocês quiserem saber mais. Deuteronômio 28. O que Deus estava querendo falar com Jeremias era isso. Jeremias, vem cá. O que você precisa de movimento? Posicionamento e movimento. Se posiciona. Sai dessa inerte que muitas vezes a gente está vivendo. Sai desse momento que a gente acostuma com os problemas, acostuma com as dificuldades, acostuma com as lutas. Tem hora que a gente tem que fazer como os 4. Eu não estou aguentando mais esse problema não. Deixa eu pegar essa maca aqui que eu vou levar para Jesus. Feche seus olhos. Eu não sei o que você precisa. Qual que é a tua necessidade. Eu não sei o que você está pedindo. Mas que Deus hoje ele comece a mudar a tua história. Que ele comece a mudar a minha história. Pastor, mas a minha vida está legal. A Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, que nem subiu no nosso coração. Que Deus tem mais. Deus tem mais para a tua vida. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero colocar a vida, as nossas vidas diante do Senhor. Pai, que só venha sobre cada um de nós. Que nós possamos fazer como Jeremias fez. Ele questionou, Deus falou como ele falou, e na hora que Deus ordenou, ele cumpriu. A Bíblia diz que ele levanta, ele vai até aquela casa do oleiro, ele vê o trabalhar. A tua palavra diz que Deus começa a falar com ele, dizendo, Jeremias, se vocês quiserem, hoje eu mudo essa sentença. Jeremias, se arrepender, aquilo que está declarado vai ser mudado, retirado, e a bênção vai estar sobre a tua vida. E é isso que eu declaro hoje, nessa noite. Que as pessoas que aqui estão, que receberam essa palavra, elas possam entender aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser tirado, aquilo que precisa ser acrescentado, colocado na vida deles. Em nome de Jesus, Pai, que em nome de Jesus, Pai, nós possamos sair aqui diferentes de como nós entramos. Que possamos sair aqui mudados. Que possamos sair aqui para fazer a tua vontade, cumprir o teu querer, ouvir a tua voz, ouvir o teu clamor, ou melhor, as tuas ordenanças,
a Deus, se apegar à tua palavra, e que em nome do Senhor Jesus, Pai, todos que aqui estão possam receber essa palavra, saírem daqui diferentes. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai, nos ajuda nessa caminhada, nos fortalece, Pai, nos dá direção, nos dá um direcionamento, não nos deixa, Pai, Deus, andarmos como ovelhas sem pastores, porque nós temos um sumo pastor que é o Senhor, e a tua palavra diz que as tuas ovelhas ouvem a voz do pastor, e é isso que nós queremos, ouvir a tua voz. A tua palavra diz que o Senhor nos conhece pelo nome, a tua palavra diz que o Senhor nos conhece quando não tínhamos forma, a tua palavra diz que o Senhor está no controle das nossas vidas. Por isso nesta noite, Pai, muda a nossa história, muda, Pai, muda a história de cada um de nós aqui, e que sejamos, Pai, Pai, como disse Filipenses, que nós sejamos, Pai, luz, estrelas, Pai, brilhantes nesse mundo tenebroso que nós temos vivido. Em nome de Jesus, é isso que eu peço. Abençoa cada um que aqui está, Pai, abençoa a vida daquelas pessoas que nos assistiram, que seja também a vida delas, Pai, bênçãos sobre a vida delas, e que elas possam testemunhar, Pai, daquilo, Deus, que o Senhor tem feito. Deus abençoe a tua vida, você que me assiste. Deus abençoe a tua vida, você que está aqui.